Paulo, ele é um dos ícones da igreja, coluna, como dizia no início da celebração, com São Pedro. E ele está inclusive no calendário da igreja como um dos privilegiados, porque somente Nossa Senhora, São João Batista e ele são celebrados no seu natalício. No caso de Paulo, e no momento da sua conversão e depois do seu martírio. João Batista no seu natalício e no seu martírio, e Nossa Senhora no seu natalício e na solenidade da Assunção de Maria aos céus. Paulo, que era Saulo, ele era judeu de nascimento, mas também tinha dupla cidadania, porque pela importância social que tinha, ele tinha também a cidadania romana. E é interessante notar aqui a história, porque os romanos, embora naquele momento dominassem o país de Paulo, a Palestina do tempo de Jesus, eles não interferiam nas questões religiosas. Por isso é que Paulo, por ser o chefe da guarda do templo, ele pede a ratificação das autoridades religiosas da época, o sumo sacerdote e os anciãos, para ir a Damasco buscar, para torturar os cristãos na igreja nascente. Por que Paulo ou Saulo fazia isso? Porque o zelo pela fé judia era a máxima da sua vida. Ele era fariseu de formação, e como bom fariseu, ele procurava observar a lei de Deus como a luz e a bússola da sua vida. Ele era também rabino, sacerdote judeu, discípulo nada mais e nada menos de Gamaliel, o maior mestre em conhecimento das coisas de Deus do seu tempo. Ser discípulo de Gamaliel corresponde nos dias de hoje, ele já morreu, mas é como se ele tivesse sido discípulo do Papa Bento XVI, discípulo de Karl Rahner, discípulo de Urs von Balthasar, as grandes autoridades teológicas, Schillebeeckx, Eduard Schillebeeckx, um holandês, que também foi estrela, Yves Congar, francês, as grandes expressões teológicas do Concílio Vaticano II. E por isso ele tinha uma formação acurada, por isso ele tinha um zelo que lhe devorava, e foi em nome desse sentimento e da sua fé, para preservá-la, que ele foi a Damasco para perseguir os cristãos. E no caminho acontece o chamado de Jesus Cristo. E é interessante porque a igreja lhe dá o título de apóstolo, como o deu aos 12, mas ele não foi discípulo de Jesus, ele não conviveu com Jesus. O conhecimento de Jesus ele o tem exatamente no momento da sua queda, conversão, primeiro contato com Jesus, diálogo
e chamado de Jesus para a missão do apostolado. E ele vai então a Damasco com a guarda do templo para buscar e prender e torturar os cristãos. E no caminho ele é atacado pela luz que vem do céu e que se chama Jesus, que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele sente e sabe que aquela luz vem do céu, vem de Deus, porque ele era um profundo conhecedor da fé judia. Ele era um brilhante teólogo, um profundo conhecedor da fé judia. E aí Jesus responde: eu sou Jesus Nazareno, a quem persegues? E ali nasce uma das maiores autoridades e também conhecedores da fé cristã. Num prazo tão curto, não nos cabe aqui falar de todos os passos que Paulo faz, mas num tempo tão breve, para se tornar o doutor das nações, missão que ele recebe do próprio Jesus, como todos os apóstolos receberam, com uma diferença: os apóstolos foram chamados por Jesus, nominalmente, 1 a 1, fizeram um período de formação, o discipulado. O discípulo é aquele que aprende com o mestre, para depois serem enviados. Todo enviado é apóstolo. A palavra apóstolo significa exatamente enviada, enviado. Maria Madalena foi considerada a apóstola da ressurreição, porque foi para Jesus, foi para ela que Jesus apareceu, dizendo: vá avisar os meus irmãos que eu quero encontrá-los na Galileia, onde tudo começou. Com São Paulo foi diferente. Foi num tempo mínimo, tanto de conhecimento de Jesus, como de preparação em termos de conhecimento do cristianismo, para ser exatamente apóstolo como todos os outros, e para ser enviado para o mundo pagão. Por isso a sua importância, o seu papel. Esse homem que, com a mesma radicalidade que ele defendeu, com o mesmo zelo que ele defendeu a fé judia, ele passou também, convertido, a defender a fé cristã. O primeiro concílio de Jerusalém, São Paulo teve um papel radical e fundamental, porque mesmo os pagãos convertidos ao cristianismo, os outros apóstolos, que vinham também eles de uma conversão à fé cristã e seguidores de Jesus, eles queriam a si mesmo que até os pagãos se circuncidassem, porque a circuncisão até hoje é a porta de entrada para abraçar a fé judia ou judaica. Para nós, a porta de entrada para a vida cristã é o batismo. E eles queriam que, antes de serem batizados, os apóstolos, os pagãos evangelizados por Paulo, deveriam também eles se circuncidarem, ou serem circuncidados. E Paulo disse: não há necessidade. A circuncisão é para nós judeus. Para os cristãos, a pertença se faz ou se dá pelo sacramento do batismo. E aí houve o primeiro concílio da igreja, na era apostólica, e Paulo foi, portanto, a grande estrela com os apóstolos desse concílio, porque ele defendeu, e foi seguido por outros apóstolos, de que não haveria necessidade dos pagãos convertidos ao cristianismo de serem circuncidados. Houve um consenso e passou a ser assim.
doutrina da igreja. Ele escreveu 14 cartas, chamadas de Corpus Paulino. E nessas cartas, bilhetes, ele escrevia falando dos problemas de cada comunidade que ele fundou. 14 cartas atribuídas a ele. E no final da nossa homilia, nós vamos ouvir um trecho de uma das cartas, que é o testamento que Paulo deixa como pregador do Evangelho de Jesus Cristo para as comunidades que ele fundou, especialmente para a comunidade da metrópole da época de Corinto. Então, ele é modelo para nós de fé. É bonito porque ele cunhou algumas expressões nesse tempo de missionário, das suas viagens e da sua experiência com Jesus Cristo, e nos presenteou com essas expressões que ele cunhou. Uma delas é: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Outra que eu nunca esqueço de citar quando falo dele, porque me considero um apaixonado por São Paulo, é quando ele diz que o que nós temos neste mundo é até interessante, é bom, é gostoso viver aqui, estar aqui, é prazeroso viver aqui, mas não tem comparação com o que nos espera, com o céu que nos espera. E ele diz, com a sua radicalidade e o seu amor a Deus, que o que tem aqui é lixo. Ele diz: eu considero lixo o que existe aqui, que para muita gente é o máximo, já basta. Para mim é lixo, diante da beleza do que nos espera. Ele, com isso, nos convida a viver aqui com um pé neste mundo e outro no céu, porque é para o céu que nós caminhamos. Nós somos de Deus, em Deus nascemos, e para Deus toda a nossa vida é uma caminhada para Ele, para o encontro com Ele. Por isso São Paulo nos encanta, e por isso a igreja o reverencia em dois momentos: hoje, 25 de janeiro, e no dia 29 de junho, juntamente com São Paulo, com São Pedro, por ocasião do seu martírio em Roma. Quem vai a Roma tem a oportunidade de ir à Basílica de São Paulo, fora dos muros da cidade de Roma, onde o Papa São João 23, numa missa com os cardeais da Cúria Romana, anunciou o seu desejo de realizar o Concílio Vaticano II. E ali tem o que os italianos chamam de Tre Fontane. Tre Fontane são as três fontes. Quando São Paulo foi levado para ser decapitado fora da cidade de Roma, foi ali onde a igreja construiu uma basílica em homenagem a ele. E ali tem as três fontes, que a gente vai tomar água daquelas três fontes, e dizem, reza a história da igreja, que quando o soldado romano o decapitou, cortou a espada à sua cabeça, a sua cabeça caiu 3 vezes em 3 lugares diferentes, e ali nasceram 3 fontes de água cristalina. Por isso que os italianos chamam Tre Fontane, as 3 fontes, as 3 fontes de água que jorra para a vida, porque estão lá para contar a história.
E por isso São Paulo, ele nos encanta com a sua radicalidade, com a sua clareza, com o seu amor a Deus, o seu amor a Jesus Cristo. E por isso a gente o celebra. E hoje, no dia da sua conversão, nós temos a oportunidade de olhar para ele, para a sua imagem que está aqui, que nos eleva até ele, e pedir a ele que nos dê, nos auxiliando a graça de, a seu exemplo, primeiro, ser profundos conhecedores das coisas de Deus como ele, e segundo, que a nossa fé seja tão sólida, tão robusta e tão profunda como a fé de São Paulo. Que ele nos, como nosso padroeiro, como aquele que intercede a Deus por nós, possa nos ajudar nesse propósito. E para finalizar a nossa homilia, eu vou pedir a Sônia que leia para nós este testamento que São Paulo nos deixa. Vamos ouvir com muita atenção esse testamento que ele nos deixa, que eu considero a síntese de tudo aquilo que ele nos propõe para o seguimento de Jesus. Ao amor, caridade. Se eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse meu corpo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é magnânimo, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem arrogante, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encolariza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Se há profecias, desaparecerão. Se há línguas, cessarão. Se há ciência, desaparecerá. Com efeito, conhecemos parcialmente e profetizamos parcialmente. Mas quando vier o que é completo, desaparecerá o que é parcial. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos como no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas parcialmente, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente permanecem 3 coisas: a fé, a esperança, o amor, mas o maior deles